Boa noite, estamos ao vivo, mais uma oportunidade da gente conversar um pouquinho, um diálogo alegre, interessante e especificamente nessa noite um diálogo muito gratificante da gente poder aí conversar um pouquinho sobre essa temática que é a questão do autismo. E eu quero já agradecer a pastora Angélica, que já está presente, já está entrando aí. Eu tenho certeza que você vai se deliciar com essa nossa conversa e esse nosso diálogo. Bem-vinda, pastora Angélica. Obrigada. Graça e paz, pastor Tiago. A paz do Senhor, é um prazer tê-la conosco. Eu quero agradecer por você ter se disposto, ter aceitado o convite, reservado esse espaço na agenda para a gente poder conversar e dialogar sobre esse tema que é tão importante. Amém. Com certeza o privilégio é meu de ter recebido esse convite e ter a oportunidade, né, de falar, como você mesmo disse, de um tema tão atual e tão necessário nos nossos dias, né? É assim. Quero agradecer a todo mundo que está entrando. Eu já vi que já entrou muita gente, né? A pastora Miriam já vi que já entrou. Rejane está aí, eu vi que Rejane entrou também. Eu vi que mais algumas pessoas entraram e eu quero agradecer a presença de vocês. Dizer que é um privilégio ter vocês aqui acompanhando conosco. E nós não vamos demorar muito para a gente poder começar, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo de diálogo, porque a gente quer ouvir aí a pastora Angélica, aquilo que ela tem para falar conosco. Então sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, e eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Você poderia, de uma forma assim simples, né? Uma forma, eu diria, simples, definir para nós o que é o autismo? Claro, claro. Vamos começar falando sobre o que não é o autismo, né? O autismo, ele, como algumas pessoas pensam, o autismo ele não é uma doença, pois ele não tem ainda uma causa específica. Há muitos estudos, muitas pesquisas, mas não tem nada comprovado ainda cientificamente. E também ainda não há cura para o autismo. Há alguns remédios, as terapias, tem algumas técnicas que ajudam a diminuir os efeitos, né? Mas cura ainda não tem. O autismo também não é uma síndrome. Por quê? Porque ele não resulta de uma alteração cromossômica, como exemplo, a síndrome de Down. O autismo, então, é um transtorno neurológico, classificado como um transtorno do desenvolvimento infantil, e afeta várias funções, acaba atrapalhando muito o desenvolvimento da criança, né? Uhum, sim. E é interessante a gente poder definir exatamente assim, porque a gente, inclusive, desmistifica algumas coisas através dessas definições, né? Sim, sim, exatamente, né? Porque descarta, quando a gente recebeu o diagnóstico, fizemos vários exames para descartar síndromes, problema de audição, enfim, para descartar todas as outras possibilidades. E uma vez descartado, foi feito um acompanhamento de mais ou menos 5 anos, e só ao final desse tempo aí que a gente teve um diagnóstico preciso de grau, de autismo realmente, né? Então são feitas várias avaliações, consultas clínicas e alguns exames para descartar outras síndromes, para que então a gente tenha um resultado aí preciso, né? Dentro disso que você acabou de falar, você poderia nos ajudar a compreender as distinções dos graus de autismo? A pessoa autista, normalmente ela apresenta várias dificuldades, né? E aí ela tem dificuldades na comunicação, na linguagem, na interação social e no comportamento, né? A criança autista, ela sempre vai apresentar
esses problemas. Meu filho, por exemplo, é não verbal. Tem crianças que não gostam de interação social. Nesse ponto aí, o meu filho já é diferente. Ele gosta de ir para a igreja, ele gosta de ficar no meio de muitas pessoas. Talvez por desde pequeno estar conosco, ele acabou se acostumando, né? E ele gosta, ele curte. E a classificação do autismo, ela está intimamente ligada ao prejuízo que o indivíduo apresenta nessas áreas que eu falei: dificuldade de comunicação, dificuldade de linguagem, outras não são verbais, interação social e comportamental. Há 3 níveis: leve, moderado e severo. E também o autismo de alto funcionamento, que é o Asperger. O alto funcionamento é o que, na maioria das vezes, a gente vê as entrevistas, as reportagens na TV. O alto funcionamento é aquela criança que desenvolve muito, muito bem tem alguma habilidade muito preponderante. E aí, esse é o de alto funcionamento. Mas é muito interessante, né, quando a gente fala de graus de autismo, é muito interessante a gente perceber que o grau, ele não faz o indivíduo menos autista. Independente do grau, leve, moderado, severo. Geralmente, a criança que tem um grau leve, ela consegue falar, ela consegue desenvolver algumas áreas, mas vai ter sempre alguma deficiência, vai ter sempre algo limitado. Então, o grau é muito importante a gente ressaltar isso. E acho que esse canal é um momento importante para a gente falar sobre esse assunto. O grau, Sim. ele não faz a pessoa, não faz a criança menos ou mais autista. Todos eles, nas suas mais diversas realidades, apresentam seus potenciais e apresentam também as suas dificuldades, independente do grau. Passou há um tempo atrás, não sei quantos tiveram oportunidade, não sei se você assistiu, no Profissão Repórter, uma reportagem sobre autismo. E nessa reportagem falaram sobre um menino, eu me lembro o nome dele, que era André, e ele ficava preso, porque o grau dele era severo. Ele se autoagredia, e às vezes ele conseguia se libertar das correntes. Ele começava a se autoagredir, e aí, por conta disso, ele dava a mãozinha para que a mãe dele amarrasse ele novamente, porque ele entendia que ainda era melhor. É triste, né? É drástico isso, mas infelizmente é a realidade de algumas crianças autistas, né? Elas acabam tendo um nível tão severo que se autoagride e precisam ficar realmente o tempo todo sendo policiadas, e a autoagressão é muito complicado, né? É bastante complicado mesmo. Mas assim, o grau, ele não diferencia. A criança com um grau leve, ela também tem muitas dificuldades. Com certeza, no decorrer da vida, ela vai apresentar muitas limitações. Porque o autismo, como a gente falou no início, é um transtorno neurológico. E ele acaba trazendo, a gente não tem ainda muita precisão, não tem a cura, mas a gente sabe que é um transtorno que limita muito a vida da criança. A gente trabalha, a gente faz bastante terapia para que essa criança se torne o quanto mais independente possível. Mas mesmo assim, existirão, né, limitações. Sim. Como que foi, como que foi para você a descoberta do autismo no Asaf? Então, 2012, o Asaf estava com 2 anos. Ele ainda não falava. A gente, minha mãe, minha sogra, família, né? Os familiares questionando, né? Tem que ver, porque ele não fala. E aí a gente marcou a médica. Mas antes disso, na escola, primeiro a gente teve a iniciativa: não vamos colocar o Miguel Asaf na escola. É porque ele fica só com adultos e por isso ele não está conseguindo interagir, não está conseguindo falar. E a gente colocou ele na escola, no maternal. E no final do segundo ano de maternal, no primeiro ano, a orientadora me chamou o pai e compartilhou com a gente, né, que ele
brincava sempre sozinho, ele levava os carrinhos dele, enfileirava tudo. São algumas características, né? Algumas coisas que sinalizam que a criança é autista. E o Miguel Azaf, desde pequenininho, ele teve esse costume de ficar botando um carrinho do ladinho do outro, não brincava com as outras crianças, mesmo que fosse procurado. E por conta disso, nós fomos lá e a orientadora me deu assim várias pistas. Eu cheguei em casa, pesquisei na internet, mas sabe quando você não está afim de bater de frente com aquilo? Eu desliguei o computador, falei, não, tem nada a ver isso aqui não. Ele está só atrasado mesmo, e a pediatra sempre confirmava isso para mim. Eu sempre dizia, doutora, ele não fala, mãe, fica calma, cada criança tem o seu tempo. Isso era confortável para mim. Mas em 2012, no finalzinho do ano, mais ou menos em agosto, setembro, a gente, numa das consultas, pesquisando esse atraso na fala dele, e aí em agosto a psicóloga falou para a gente, olha, mãe e pai, o filho de vocês ele está dentro do espectro autista. E aí o mundo desabou, caiu, né? A gente, durante 9 meses, você se programa para ter uma criança, e aí aquela criança nasce, aparentemente tudo tranquilo, tudo dentro do que é planejado, que na verdade, mesmo quando a gente tem um filho especial, mas ninguém programa, né? Ninguém programa ter um filho especial. Há um vídeo na internet, Viagem à Itália. Esse vídeo ele fala exatamente sobre isso. Você programa uma viagem para a Itália. Você vai comprar guias turísticos, os pontos turísticos, vai aprender um pouquinho da língua e, de repente, você se depara, né, quando você voa e para na Holanda. E é anunciado, a aeromoça avisa, infelizmente a sua viagem chegou ao final, você está na Holanda. E é aquele susto, né? Eu não queria vir para a Holanda. E aí o vídeo fala exatamente sobre isso, né? Das belezas da Holanda, das flores, do vento, dos moinhos de vento. E o vídeo fala sobre isso, tenta motivar a pessoa de que a Holanda não é tão ruim assim. E no caso de uma criança especial, você não está programado para ter um filho especial. E de repente ele chega. Né? Nós louvamos a Deus pela vida do Azaf, ele é bênção na nossa vida, a gente ama e assim a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a ser pessoas melhores com ele. E as pessoas que convivem com ele, tem algumas aí na nossa live também, pessoal lá de Vila Tiradentes, Eugélia, e tem alguns familiares nossos aí também. Então as pessoas que convivem com ele podem testificar isso, né? Que ele cativa a gente, ele conquista, mesmo do jeitinho dele, né, Luciane? Pouquinho tempo aí que o pessoal de Parque Anchieta conviveu já com ele, o pessoal já sente falta dele, né? De vez em quando lá no nosso grupo de WhatsApp, saudade do Azaf, pastora, porque ele nos cativa, né? Apesar das limitações dele, apesar de ser não verbal, mas nós amamos muito ele, né? Nós amamos muito, toda a família, a gente se dedica o máximo, a gente faz muitas terapias, mas fato é que quando a gente teve esse diagnóstico foi um tempo assim de caos para mim. Eu tive depressão, fiquei uns 2 anos fazendo tratamento e psicológico, tomando remédio, foi assim, foi muito difícil mesmo, tanto para mim quanto para o meu esposo, né? Realmente a gente passou dias assim de luto. O autismo ele traz esse tempo para a gente. A gente passou dias de luto, dias assim de tristeza, de solidão, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e a preocupação com ele, né? Como que eu vou lidar com ele? Como que eu vou cuidar dessa criança? Né? E preocupação com o futuro, como que vai ser? Né? Quem vai cuidar dele? Porque, na verdade, o Azaf ele é muito dependente. A gente trabalha, os terapeutas que cuidam dele, a escola dele, ele tem cuidador, tem orientador. A gente investe o tempo todo para que ele seja independente. Mas a questão neurológica acaba trazendo algumas limitações, né, para a vida dele. É isso.
Obrigado. Então Obrigado foi por assim um tempo muito compartilhar. difícil, né? Descobrir o autismo foi algo assim que trouxe muito transtorno, Sim, revirou a nossa vida. Mas agora nós já estamos nos organizando, graças a Deus. sim. Como que se dá o diagnóstico médico do transtorno do espectro autista? O diagnóstico ele é essencialmente clínico e, como eu disse anteriormente, foram realizados vários exames para descartar outras doenças e esse diagnóstico clínico ele é realizado por meio de observação direta do comportamento do paciente, no caso da criança, e entrevistas com os pais, os cuidadores. Esses exames eles são recomendados a fim de descartar outras possibilidades, né? Surdez, síndrome do X frágil, enfim, descarta todas as possibilidades para que, como ainda não tem uma causa específica, o processo de diagnóstico ele se dá dessa forma, descartando todas as outras causas, né? Ele não tem problema de audição, ele não tem problema de X frágil, ele não tem nenhum outro problema genético, nenhuma síndrome, então a gente dá esse diagnóstico. E tem outras questões, né? As estereotipias, que são marcantes. Isso sinaliza para o profissional que faz a avaliação. Mas, geralmente, uma avaliação ela não se fecha antes que a criança complete 5 anos de idade. É um Sim, processo longo, sim. mas bem observado. É uma equipe interdisciplinar de vários profissionais, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, neurologista, psiquiatra. São vários médicos, né, que fazem essa pesquisa e a gente, quando ele fez 5 anos, a gente recebeu o diagnóstico dele. Mas é um Entendi. processo lento. Eu tenho, dentro da próxima pergunta que eu vou fazer, eu estou voltando aqui os comentários, porque eu vi que a Elisete fez uma pergunta, eu estava esperando chegar nessa para poder perguntar, né? Ela Ah, perguntou do uso de uma comunicação alternativa. E eu ia sim. exatamente lhe perguntar de que maneira você percebe as manifestações de alegria, afeto e criatividade pelos olhos de um autista, né? Então, como é que se faz essa comunicação alternativa? Então, uma das terapeutas que cuidou dele, até bastante tempo, uma fono, ela usava muito o método PECs, que são figuras, né? E aí tem uma plancha, e ali tem as figuras, e ele, através das figuras, ele pega, ele se comunica. O Miguel Azaf, ele se comunica comigo, quando ele quer água, por exemplo, ele agora vai na geladeira e pega. Quando ele quer comer alguma coisa, ele vai no armário, ele já sabe onde ficam as coisas que ele gosta, ele vai lá e pega e come. O autista, no geral, eles são muito simples, né? Eles demonstram satisfação com coisas e com atitudes muito simples. O autista, eles, a gente, não sei se por conta do tempo, né? O Miguel Azaf já tem 10 anos e a gente já aprendeu, né? A gente sabe quando ele está feliz, quando ele está gostando, e a gente percebe pela reação dele. Quando ele está Sim, feliz, ele fica bem no lugar, ele gosta, às vezes ele corre, mas correr, pular, às vezes na igreja ele faz isso, né? A gente mudou de igreja do ano passado para esse ano, e uma preocupação que nós tínhamos era isso, né? Como que a nova igreja vai, como que vai ser a chegada dele? Mas graças a Deus, né? Ele foi sempre muito bem, as pessoas amam muito ele lá na vila, e agora em Parque Anchieta ele foi muito bem recebido também, com muito amor, com muito carinho, e a gente aprende a perceber, né, essas manifestações de alegria, de afeto, de criatividade, conhecendo a criança, convivendo com ela. É a prática, é o dia a dia que nos ensina isso. E agora é muito interessante, né? Quando o Azaf gosta de alguém, ele gosta mesmo.
Agora, ele sabe também quando a pessoa não gosta dele. É muito interessante. E algo assim muito, muito interessante no autismo é que o autista ele não consegue fingir e nem disfarçar. Se ele não gosta, ele não vai fingir que gosta. Eles não mentem, né? O autista, toda a história que a gente tem, todas as pesquisas, todos os estudos que tem, falam sobre isso, né? Que o autista ele não mente, ele é sincero e às vezes com isso ele até desagrada a pessoa, né? O autista verbal, se ele tiver que falar algo, mesmo sabendo que você não vai gostar, ele vai falar. Ele não vai usar meio termo, ele não vai usar metáfora, o autista não sabe essas coisas, né? A deficiência neurológica dele não permite que ele use essas metáforas. Então, mas em contrapartida é bom, né, pela sinceridade que eles têm. Pela sinceridade, pelo fato de que quando gostam, gostam mesmo. E existe essa possibilidade de comunicar de forma de PECs, de figuras. Aí é uma forma que até estimula, às vezes, algumas crianças a falarem. Tem alguns terapeutas que usam as PECs para tentar estimular a criança. A gente usa algumas PECs e acaba ajudando também, né, no processo de comunicação. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. No dia a A dia. convivência é a melhor forma, é a melhor escola para aprender a lidar com o autista, para aprender a cuidar de um autista. Sim. E é interessante assim, a sua fala exatamente na questão de mostrar que não existe uma receita de bolo. No dia Não, a dia, a gente vai, pela convivência, descobrindo. exato, exato. Exatamente, né? Não existe uma receita, até porque embora o autismo exista há muito tempo, mas ele é algo assim que não tem ainda uma causa específica, não tem ainda uma medicação específica. Ainda há muitas pesquisas, muitas, mas a gente não sabe muita coisa ainda. Então não existe fórmula, não existe nada assim específico. Né, e a individualidade, cada autista tem o seu jeitinho, tem a sua peculiaridade, cada um tem um jeitinho assim muito diferente de ser. Não tem como comparar um com o outro. Igual às vezes as pessoas nos encontram na rua, mas ele nem parece autista. Não parece, o autismo é um transtorno neurológico. Ele não tem um defeito físico, é um transtorno neurológico que afeta a interação, a interação social, afeta a fala, enfim, prejudica algumas áreas importantes da vida deles, né? Eu quero agradecer, está tendo muitos comentários, né, a respeito da live, quero agradecer a todos. É um prazer a gente poder falar de um assunto tão importante, né? A gente reservar um tempo Verdade. para falar de um assunto tão importante. E eu vi uns comentários, né? A Fabiana colocou que hoje faz 5 anos que eles receberam o diagnóstico do filho. Na época ele tinha 2 anos e 8 meses, e hoje está fazendo 5 anos que eles descobriram isso. E eu quero agradecer de você estar participando conosco, de poder estar enriquecendo esse tempo também, né? E assim, usando as palavras da pastora Angélica, né? No dia a dia a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo para que a gente possa conviver, né, cada vez melhor com eles, né? Exato, exato. Exatamente, né? É o dia a dia, é a melhor escola. E conviver com eles, né? O pessoal que convive com a Zaf, por exemplo, sabe assim, o quanto ele é amoroso, ele gosta de beijar, de abraçar, e é a convivência que vai fazer com que as pessoas percebam isso, né? Sim. Eu queria te perguntar, porque o alcance e a amplitude dos sintomas variam muito. Mas você acredita que é possível viver uma dinâmica de alegria, independente da abrangência e da dimensão dos sintomas? Olha, com certeza, né? Sem dúvidas, é possível sim.
apesar das limitações que o autista tem, quando estimulados, eles aprendem. Prova disso a gente tem aqui em casa. Nunca ensinamos o Azaf a mexer no celular. Ninguém nunca ensinou. Mas ele mexe com uma habilidade que muita gente grande não sabe. Ele sabe assim, quando está na rua, ele já vai e liga o 4G. Né? Estou sem Wi-Fi, deixa eu ligar o 4G. Às vezes a gente diminui a luz, ele aumenta. A gente diminui o volume, ele aumenta. Aí tem que, às vezes, instalar uns aplicativos que tem para limitar. Né? Então, assim, ele tem uma habilidade muito grande com a tecnologia. E interessante que o Azaf, por exemplo, ele faz tudo que as outras crianças fazem. Ele ama ir para a praia, parque, adora passear na Quinta da Boa Vista, no Boulevard Olímpico. Ele ama ir para a escola, ele sente falta. Às vezes, quando ele vai para a aula, assim, ele chega lá todo feliz, pulando. E, então, ele gosta de estudar também, ama ir para o shopping. Enfim, ele gosta, né, de tudo que as outras crianças gostam. Gosta de ir assistir o jogo do Fluminense no Maracanã. E a gente, assim, não priva ele de nada. Eu conheço pessoas, né? Eu conheço pais que têm vergonha. Já ouvi história, por exemplo, de uma cunhada de uma amiga minha que o filho é preso. Ele fica dentro de um quarto, as pessoas só conhecem ele pela grade da janela do segundo andar. Ninguém nunca viu o menino na rua, ninguém nunca viu o menino em lugar nenhum, fica preso. Porque tem pais que têm vergonha. E, assim, em alguns momentos a gente sofre discriminações. Em alguns momentos ele tem algumas estereotipias que as pessoas não entendem, né, Luciene? Né? Então ele tem algumas estereotipias que as pessoas não entendem, e tem pessoas que olham com um olhar crítico, olham discriminando. Né? Eu já fui censurada mais de uma vez, né? Pô, um menino grande desse fazendo birra, mas na verdade não é birra. Na verdade, eles têm uns descontroles. E quando a criança autista tem esses descontroles, ela vai fazer tipo uma pirraça. Para quem não sabe, para quem não é informado, vai dizer, poxa, um menino grande desse, pirracento. Mas na verdade é essa questão, né? De se desregular e acabar fazendo coisas que quem não sabe acha, fica escandalizado, mas é desregulado, ele fica desregulado, ele chora, grita, bate as coisas, e a gente tenta lidar, mas em alguns momentos foge até do nosso controle, né? Mas a gente não priva o Azaf de nada por causa disso, né, Juninho? Meu irmão comentando aí que nós amamos. E graças a Deus a família toda, minha família, a família do meu marido, todo mundo tem muito carinho por ele, né? É um garoto assim que é muito amado pela família. Quando a gente vai estar o cara lá, é uma festa. Ele adora ir para lá, muito quintal, tem duas avós, então a família, muito boa, né? A família nos apoiar e nos ajudar. Isso é bênção de Deus. Eu estava vendo alguns comentários, eu quero destacar o comentário que a pastora Miriam fez, que realmente o preconceito e a falta de informação são dois problemas muito graves. Exato. E assim, eu estava vendo a Cíntia comentou também, né, que o autista dela está com 5 anos, né? E ela está colocando exatamente isso, que não é pirraça, né? Que é realmente sobrecarga. É um processo de sobrecarga sensorial, né? Então, assim, quanto mais a gente conhece e quanto mais a gente compreende, eu acredito que todo mundo vai nos compreender, né? Menos ignorante nós ficamos para poder conviver bem com eles, né? Exatamente. É isso aí, né? E aí a gente tá, eu e meu marido, a gente está até preparando um livro, tá no forno já, né? Que é exatamente sobre isso. É exatamente sobre o autismo na igreja, né? A inclusão, e aborda essas questões, né? A importância da gente informar, conscientizar, acolher e incluir. Não é só incluir, é um processo, né, de você se informar, de você conhecer.
conscientizar as pessoas, né? E fazer com que elas amem o diferente. E aí não Sim. só o autista, mas o surdo, o mudo, o cego, os outros deficientes que também precisam ser acolhidos, né? Então, enquanto igreja, a gente precisa ser informado, ser conscientizado e acolher essas pessoas e as suas famílias, né? Sim. Quando o livro estiver pronto, pode me falar, porque eu vou ajudar a divulgar. Amém. Obrigada, obrigada. Vamos divulgar. Já tá no forno. Até o final do ano aí a gente vai conseguir fazer o lançamento. Mas a gente está, assim, preparando, né? Um material bem legal e bem voltado mesmo para a igreja. A gente vive dias assim que crescem a cada dia o número de crianças autistas. Nós criamos até um grupo no WhatsApp, que foi solicitação de pastores, amigos. Não, pastora, cria. E aí nesse grupo tem pastores, líderes e parentes, pais, mães, cuidadores de crianças especiais, principalmente autistas. E nesse grupo a gente troca experiências, troca informações, e a gente criou com esse propósito, de trocar experiências mesmo, porque tem pastores que recebem, né, pastores de outras regiões que às vezes entram em contato conosco. Poxa, pastor, eu estou com 2 crianças autistas, não sei como lidar. E às vezes tem um caso que a mãe e o pai não aceitam, algum familiar, não, meu filho não tem nada. E aí dificulta mais ainda, porque, embora seja muito difícil, mas a gente tem que aceitar e lidar com o problema, enfrentar o problema para ir diminuindo, atenuando a, as crises, atenuando as dificuldades, né? Não tem cura por enquanto, mas vai melhorando, vai melhorando. Eu acho interessante, eu gostaria que você pudesse disponibilizar para as pessoas que estão acompanhando a live e que vão assistir depois, pudessem, se tivessem interesse, né, que pudessem procurar a pastora Angélica, ingressar no grupo e somar, né, e ser Claro, enriquecido claro, também. Então, claro. assim, pode Todos. procurar pela pastora Angélica aqui no Instagram, no Facebook, a pastora Angélica Freitas, vocês vão achá-la, né? Vai estar sempre o link aqui com a gente também, porque com certeza, assim, todo o conteúdo que a gente puder ter para que a gente possa, de forma mais saudável, conviver com os nossos queridos que têm o autismo, com certeza vai contribuir para a nossa vida. Se você quiser colocar aí, você pode colocar que eu vou fixar aqui para as pessoas poderem acompanhar. Você pode ficar à vontade, tá? Meu irmão tá pedindo aí para salvar a live. Ele Pode já pediu deixar, mais de uma vez. a live vai estar salva, ela vai ficar salva aqui no IGTV, no Sim. Instagram. E assim que a gente acabar, eu vou colocar ela também no canal do YouTube. Então, no canal do Show. YouTube, é só você procurar lá, PR, né? PR Thiago Pacheco. Você vai achar essa live e as outras também. E aí eu espero que possa contribuir também com quem vai acompanhar. Tá? Amém. Eu queria te perguntar uma coisa, porque está muito relacionado com o que você acabou de falar. O Evangelho Sim. segundo Mateus, ele registra uma frase belíssima de Jesus. Eu vou ler aqui rapidamente, é Mateus 18, versículos 3 e 5. Diz assim, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Você acredita que a igreja deve se espelhar nessa fala para criar espaços de acolhimento para todas as crianças, inclusive as autistas? Então, eu não só acredito, como eu incentivo isso, né? A gente incentiva isso o tempo todo. A igreja ela precisa ser esse espaço de acolhimento do autista, da sua família, e aí não só do autista, mas também das pessoas que têm outras deficiências. Eu convivo com muitos pais de autistas e nessa convivência eu já presenciei assim muitos pais reclamarem: eu não posso ir à igreja
porque discriminam o meu filho. Eu não posso ir à igreja porque o meu filho... Eu tenho vergonha, porque o meu filho não fica quieto, não para. E a igreja ela precisa, né, ser esse espaço de acolhimento. Nós, enquanto igreja, e agora eu falo como igreja, a gente precisa estar preparado, né, para receber. A igreja ela precisa estar pronta para atender as demandas específicas dos autistas, dos seus familiares, né? E essas pessoas elas estão chegando cada vez mais. Elas têm chegado na nossa igreja. O número de pessoas diagnosticadas demonstra uma curva cada dia mais crescente. E cedo ou tarde, essas pessoas estarão nas nossas comunidades de fé. É daqui para o final do ano, como eu já disse, a gente vai estar lançando aí o nosso livro. Meu marido ele também é teólogo, ele é especialista em aconselhamento pastoral e a inclusão é o tema, a área de pesquisa dele. Então, a gente está preparando esse livro e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar nesse sentido, né, de informar, de conscientizar, de acolher, de incluir não só as crianças autistas, mas também os seus familiares. Né? Inúmeras amigas minhas, amigos, compartilham, né? Eu não consigo ir à igreja, né? Meu filho não foi bem acolhido, as pessoas olham distorcido para ele, discriminam. Então, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, a gente precisa realmente estar preparado para receber esse pessoal. E está crescendo. Há uma pesquisa do CDC, uma pesquisa americana, em 2000, uma em cada 150 crianças foi diagnosticada com autismo. Em 2008, uma a cada 88 crianças. E em 2018, que foi a última pesquisa, uma a cada 59 crianças teve o diagnóstico. O Brasil, nós fizemos o censo, então, no próximo, na divulgação do censo, nós vamos saber quantos autistas há no Brasil. Mas, assim, há a perspectiva de que sejam muitos, muitos. Sim. E a igreja, ela não pode, ela precisa se preparar para isso. É verdade. Nós precisamos nos informarmos, nos conscientizarmos e acolher essas pessoas. Digo não só porque eu tenho um filho autista, mas por tê-lo, a gente acaba convivendo com muitas pessoas que deixaram de ir à igreja, que não conseguem ir porque não têm sido acolhidas. Então, eu achei assim, muito proveitosa, bênção pura você me convidar para essa live para a gente falar sobre isso, né? É muito importante as pessoas serem instruídas a respeito disso. Sim, é verdade. Eu deixei fixo aí, tá? Então, Autismo na Igreja, no Facebook. Daqui a pouco eu vou deixar fixo também do WhatsApp, tá? Eu estou deixando um pouquinho cada um fixo, porque dá tempo das pessoas anotarem. Isso. E eu achei muito interessante 2 comentários que eu quero destacar. O comentário aqui que a Flávia fez acerca da Penélope, né? E ela colocou assim: eu entendo que a minha filha tem TDAH e devido à agitação não consegue esperar a vez de conversar. Então algumas pessoas acham que ela é mal educada e não sabem que o cérebro dela não obedece a isso. E aí, dentro do que a gente está conversando, a fala da Flávia, tem uma outra fala aqui, achei. Deixa eu ver se é essa. Isso, achei. Eu já quero esse livro. A Zaf e qualquer outra criança especiais têm que ser respeitadas. Não por ter doença, e sim porque elas são seres humanos como qualquer outro. Eu amei essa frase. E é verdade, são seres humanos como qualquer um de nós, né? E precisam ser respeitados. E eu fico feliz porque a gente tem esse espaço para poder exatamente estimular as pessoas a abrir a cabeça e poder, de fato, assim, aprender um pouco mais para que a gente possa respeitar de forma honesta, autêntica, verdadeira e coerente, né? Eu vou deixar agora fixo o grupo do WhatsApp, porque aí quem quiser anotar, pode anotar também, tá? Deixa eu fixar aqui, pronto. E aí eu queria te perguntar, que dicas você daria para quem está nos acompanhando sobre como conviver uma dinâmica de alegria pelos olhos do autismo? Então, o autismo, ele não é transmissível. Podem ficar tranquilos. Ele não é transmissível.
mas ele é altamente contagiante. Como eu falei, as pessoas lá da Vila Tiradentes, de vez em quando, pastor, que saudade do Asaf. E eu que às vezes achava que ele incomodava muito, né? Correndo, às vezes gritando, e gostava às vezes de ficar botando a mão nas pessoas assim na testa, e as pessoas sentem muita falta dele. E a gente, pouco tempo lá em Parque Anchieta, e as pessoas sempre comentam que saudade do Asaf, cadê o Asaf, como é que o Asaf está. Isso é muito gratificante para nós, né? Saber que o nosso filho está sendo bem acolhido, saber que as pessoas o amam. Então, por isso, essa frase, né? O autismo ele não é transmissível, mas é altamente contagiante. Ele contagia a gente. Você passa a amar a criança, apesar das limitações, né? Então, o risco de você se apaixonar por um autista é elevadíssimo. Na nossa vivência, né, na nossa prática pastoral, a gente tem trabalhado bastante essa questão, né? Trabalhamos na igreja anterior, trabalhamos na igreja atual, exatamente os focos que a gente vai estar destacando no livro. Informar, né, que o autismo está presente na nossa sociedade e com demandas específicas, porque cada um é um. Conscientizar as pessoas, porque a conscientização ela complementa o primeiro fundamento. A conscientização ela envolve informação e sentimento. Ninguém ama aquilo que não conhece. Acolher a informação e a conscientização, ela, com a informação e a conscientização fica mais fácil você acolher o autista, acolher a sua família, bem como entender as demandas específicas do autista. E incluir, né, a gente não pode deixar ninguém de fora, nem o autista, nem o Down, nenhuma síndrome, nenhuma deficiência. Então, incluir visa atender essas atividades práticas, inclusive pastorais, a fim de que a família do autista que chega na nossa igreja Travou um pouquinho. Tá da voltando. igreja. Amém? Amém, amém. Gente, algumas pessoas perguntaram, o livro está no forno, a pastora Angélica deve lançar ele até o final do ano. Ela vai divulgar, e vocês podem ter certeza que eu vou divulgar também. Eu tenho reforçado que muito material e conteúdo bom tem sido produzido nesse tempo e que você deve exatamente gastar e investir o seu tempo assistindo aquilo que é bom, né? Então, assim, não perca seu tempo assistindo aquilo que é ruim. Então, tem muito conteúdo, muito material bom sendo produzido. Então, assim que o livro da pastora Angélica sair, a gente vai ajudar a divulgar, porque com certeza vai abençoar aí a vida de muitas pessoas. Amém. E a gente está chegando no final da nossa live, né? O Bispo Luiz Virgílio acabou de entrar, quero agradecer a presença dele, da Lia, que eu hoje conversei, a Lia, esposa do Bispo Luiz Virgílio, conversei com ela hoje durante o dia e ela compartilhou a experiência de poder ter trabalhado também com autistas. E eu quero agradecer a todo mundo, grande privilégio para nós poder ter esse tempo de diálogo, de conversa. Assim, agradecer mais uma vez a pastora Angélica por ter assim, disponibilizado o tempo, a agenda. Para mim e para todos nós que participamos aqui, realmente foi um grande privilégio poder ouvi-la compartilhando conosco. Que Deus possa abençoar imensamente vocês, especialmente o nosso querido Asaf. Amém. Amém. Nós vamos... Amém. Nós Amém. vamos orar Agradeço. então. Amém. Amém. Eu Vamos agradeço orar? também. Agradeço o convite também, pastor. Agradeço nossos familiares que atenderam o nosso convite, os nossos amigos. Muito obrigada aí, gente. Tia Lúdia, tio Juninho, tia Débora, enfim, toda a família aí. Deus abençoe cada um. Obrigadão, gente. Amém. Vamos orar então, gente. Deus de amor, nós queremos agradecer a Ti por esse espaço Amém. e pelo tempo que o Senhor nos deu. Somos gratos, nosso coração está alegre e feliz, porque o Senhor nos permitiu conhecer um pouquinho mais
para que nós possamos ser agentes do reino dos céus na vida de todos. Nós, ó Deus, queremos aprender e, ao aprender, queremos expressar, ó Deus, carinho, amizade, alegria, respeito e aprender com os autistas. Em nome de Cristo Jesus, a tua bênção seja sobre todos nós que estamos aqui, aqueles que já passaram por aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Obrigado. Gente, obrigado mais uma vez. Vai estar disponível no IGTV, vai estar disponível no canal do YouTube, só colocar lá, PR Thiago Pacheco, que você acha, vai achar essa live, vai achar as outras lives que já foram feitas também, e eu espero que vocês possam aí se deliciar, rever, para que vocês possam assim aprender ainda mais, e compartilhem esse conteúdo, porque eu tenho certeza que a gente vai poder aí abençoar a vida de muitas pessoas. Você quer falar mais alguma coisa, pastora? Não, quero só te agradecer pelo convite, com certeza oportunidade maravilhosa da gente poder falar desse assunto, poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, e agradeço aí o convite, agradeço as pessoas que atenderam o nosso convite para nos assistirem também. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.